qual é a posição efetiva sua nesse caso? O senhor falou com o Maduro, presidente? Já teve a oportunidade de conversar com ele? Barbeiro, primeiro, eu sempre digo o seguinte, não é fácil e não é bom que um presidente da República de um país fique dando palpites sobre a política de um presidente de outro país. Tá? Eu mantenho relações com a Venezuela desde que eu tomei posse em 2002, tive muitas relações com o Chávez. A Venezuela era um país que o Brasil tinha um superávit de 4 bilhões de dólares por ano. Sabe? E essa relação ficou deteriorada porque a situação política está ficando deteriorada na Venezuela. Eu conversei pessoalmente com Maduro antes das eleições. Agora, depois desse caso, não conversou? Não conversei. Dizendo para o Maduro que, sabe, a transparência do processo eleitoral dele e a legitimidade do resultado era o que iria permitir a gente continuar brigando para que fosse suspenso as sanções contra a Venezuela. Bom, houve um processo eleitoral. Eu tinha duas pessoas minhas lá, o ex-ministro Celso Amorim estava lá, e mais o embaixador Aldo, acompanhando. Durante o dia, no processo eleitoral, não houve transtorno, não houve nada que você pudesse levantar qualquer suspeita. Agora, na hora que começa a divulgar os dados, é que começa a confusão. Sabe? O Maduro anunciou que tinha ganho, a oposição anunciou que tinha ganho. O que eu, que quero que as pessoas respeitem o que acontece aqui nesse país, fiz? Eu disse o seguinte, é importante que a gente tenha alguém para analisar o quê? As atas das eleições. Sabe, as urnas na Venezuela, só para você ter ideia, as urnas na Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna, então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece, sabe, que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México, para ver se a gente encontra uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Eu não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. Não me dá o direito. Ligar para o Maduro agora? Não, Maduro, vai dar. Menino, vai dar para ligar. Vai dar para ligar. Nós estamos tratando de trabalhar, o Brasil junto com a Colômbia, nós estamos tentando trabalhar a possibilidade de ver se encontra uma saída. Você tem várias saídas. Ou você fazer um governo de coalizão. Sabe, fazer um governo de coalizão, convoca a oposição. Cara, muita gente que está no meu governo não votou em mim. E eu trouxe todo mundo para participar do governo. Agora, ainda manter a democracia. Agora, deixa eu lhe falar, o que eu acho que ele tem que fazer, veja, tem essa coisa, eu faço um governo de coalizão, porque, veja, aqueles que querem que a oposição seja vitoriosa, eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa porque eu não tenho os dados. E muito menos pode dizer que o Maduro foi vitorioso, porque eu não tenho os dados. Então, eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero o resultado. Se a gente tiver um resultado e esse resultado for factível, nós vamos tratar de saber o seguinte, o Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da República, independentemente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para ver as eleições. O que eu não posso é ser precipitado e tomar uma decisão. Entendi. Da mesma forma que eu quero que respeite o Brasil, eu quero respeitar a soberania dos outros países. Perfeito. Presidente. En Brasil también, el expresidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude.
y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos, y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo. No, jamás. Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono.